Olá, eu sou a Poliana e sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Uniaselv e vou estar apresentando a minha prática interdisciplinar. O tema dela foi escolhido a partir do seguinte raciocínio: como artista, eu tenho uma área de preferência que eu domino mais, que é o desenho. Mas como essa prática pedia, algo tridimensional, eu optei pela segunda área que eu tenho um pouco mais de experiência, que é a maquiagem artística. Então foi escolhida a Body Art como tema. Para auxiliar na minha fundamentação teórica, eu utilizei algumas fontes de pesquisa, como o Connell, que diz que o corpo como meio artístico pode ser percebido desde a arte das cavernas, quando o homem criava suas impressões das mãos nas paredes. No entanto, foi a partir de 1960 que o corpo humano se tornou uma superfície politizada para o campo artístico, devido à grande quantidade de manipulação de imagens de corpos publicados na mídia. Então, desde a antiguidade, a gente vê a expressão na forma de interpretar o corpo humano na arte. Também o Mundo Estranho cita que tudo indica que a prática de marcar o corpo é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas, como é impossível encontrar corpos de eras tão remotas com a pele preservada, temos de nos basear em amostras. É o caso de múmias egípcias, principalmente do sexo feminino, como a de Amunet, que teria vivido entre 2160 e 1994 a.C., e apresenta traços e pontos inscritos na região abdominal, indício de que a tatuagem no Egito poderia ter relação com cultos à fertilidade. Aí a gente já vê, uma body art que é muito presente na atualidade, que é a tatuagem, e ela vem desde os tempos antigos do Egito. Cada uma com significado, que surgiu referente a povos, como ali cita a questão do culto à fertilidade. A gente também tem os povos indígenas, que também utilizam desenhos corporais, que tem todo um significado, cada desenho é para representar algo. Então a gente vê a importância disso, não só pela estética, mas também tem toda uma simbologia por trás. Outra forma de body art, como cita Connell, está relacionada à manifestação cultural que se utiliza de marcações na superfície do próprio corpo, como por exemplo os desenhos de inscrições permanentes, como tatuagens e cicatrizes, bem como as pinturas corporais, como eu disse. Essas manifestações fazem com que uma pessoa ou grupo se identifique culturalmente, então isso também serve para determinar um grupo, pessoas que fazem parte desse grupo. Agora eu vou falar um pouco sobre como foi feita a prática, que é eu diria, mais importante deste trabalho. Foi através dela que a gente criou esse paper, Este trabalho foi realizado individualmente, como eu já tinha falado, eu fiz sozinha num período de 3 dias para fazer essa prática. A linguagem é a body art e a técnica utilizada é a pintura corporal. O material utilizado foi maquiagem tradicional, base, pó compacto, pincel de maquiagem, sombra, cílio postiço, enfim. Por quê? Para ter essa ideia, como a gente está trabalhando agora na disciplina escultura, eu quis fazer como se a maquiagem parecesse de fato uma escultura, como se fosse uma estátua, enfim. Eu pensei num tema que eu gosto muito, que é a cultura grega, então eu usei da mitologia grega a Medusa, que é uma personagem bem famosa, tem até estátuas dela, e a minha ideia foi que uma parte do rosto fosse normal, como se ela fosse uma pessoa normal, que estivesse e ao redor fosse uma estátua, que tivesse quebrado aquela parte que mostra por dentro que ela é um ser humano comum, e por fora, é uma estátua da Medusa de ouro, por isso que eu utilizei a cor dourada. Aqui nas fotos vocês podem observar. Para começar a prática, a produção, eu utilizei um arquinho de cabelo comum com algumas abraçadeiras de nylon brancas, de vários tamanhos, para criar como se fosse uma coroa, e aí eu utilizei cobrinhas de brinquedo de plástico para colar ao redor. E depois eu pintei com tinta spray dourada. Um trabalho foi a questão da estrutura, porque ela pesava demais, então eu tive que trocar, substituir esse arco de papelão por um arco de bambu.
Depois que a coroa está pronta, começou a questão da maquiagem. Então, ali, nessa primeira imagem, tem a pintura, né, do rosto. Eu separei o rosto, uma parte onde ia ficar natural e a outra parte queria ser parte da estátua. E pintei tudo com um iluminador dourado, próprio para maquiagem mesmo. E o cabelo também eu pintei com uma tinta spray para cabelo dourado e a coroa. Então eu concluo que esse trabalho foi de extrema importância para o meu conhecimento, pois eu pude pesquisar e conhecer essa outra área de conhecimento da arte, né, que é a body art, e pude experimentar, né, sair um pouco só do desenho tradicional no papel para uma técnica nova de arte.